Olá, pessoal do canal do Direito Militar. Sejam muito bem-vindos a mais um tema, um vídeo do canal do Direito Militar, sempre trazendo informações jurídicas de grande relevância para toda a classe militar, toda a sociedade e família militar, incluindo militares das Forças Armadas, ex-combatentes, pensionistas, civis que têm algum tipo de interesse no direito militar. Para quem não me conhece, o meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especialista em direito militar. Eu também fui militar do Comando da Aeronáutica na graduação de sargento, na especialidade de controlador de tráfego aéreo durante 18 anos. Sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Sou professor de curso de pós-graduação em direito militar, palestrante em direito militar e também professor de 2 cursos online na plataforma da Hotmart, sendo o primeiro curso online, curso sobre reforma militar dos militares das Forças Armadas, e o segundo curso online sobre pensão especial de ex-combatente. Todos esses 2 cursos online já estão disponíveis para caso você queira se aprofundar em um desses temas, reforma militar ou pensão especial de ex-combatente. Nas minhas lives, nos meus vídeos, eu costumo sempre dizer que a legislação que envolve o ex-combatente e que, por consequência, envolve todos os seus beneficiários para fins da pensão de ex-combatente, é uma legislação muito complexa, muito complicada, muito difícil de se entender. E não é uma legislação fácil, ou melhor, difícil de se entender apenas para o leigo. Não, é também uma legislação difícil para o profissional do direito entender. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma ementa que foi proferida num julgamento em sede de apelação civil pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sediado em São Paulo, onde uma filha de ex-combatente ingressou com uma ação judicial solicitando o recebimento da pensão especial do ex-combatente, mediante reversão em virtude do falecimento da viúva, a mãe dessa autora, onde o juiz de primeiro grau, ele negou o pedido dela, julgou improcedente o pedido na sentença, ela recorreu e o Tribunal Regional da Terceira Região, ele manteve a improcedência, negando o pedido dela de reversão da pensão, porém o tribunal, ele manteve a sentença, mas ele alterou a fundamentação jurídica para negar o pedido para essa filha de ex-combatente. Ou seja, o juiz de primeiro grau negou sobre um fundamento jurídico e veio o tribunal e negou o mesmo pedido, porque os pedidos são idênticos. A questão é que aqui foi a sentença e aqui no tribunal foi o quê? Foi a apelação civil, mas o pedido é o mesmo. Porém, o juiz de primeiro grau, na sentença, ele negou o pedido para essa filha de ex-combatente, vamos dizer assim, por causa com base na legislação A. E o tribunal negou esse pedido com base na legislação B. E eu trouxe essa jurisprudência com essa questão de alteração de fundamentação jurídica para negar o pedido da autora, para que vocês possam perceber o quanto a legislação que envolve o ex-combatente, ela é complexa. E não é à toa que neste ano de 2023 eu decidi criar um curso online sobre a pensão especial de ex-combatente. Nós já estamos, inclusive, no 2º módulo. A previsão são que sejam 7 módulos e que estarão disponíveis esses 5 módulos faltantes, acredito que até o final deste ano de 2023.
Então, se você que é filha, por exemplo, de ex-combatente, se você tiver a intenção de conhecer em profundidade jurídica essa questão de ex-combatente, essa questão de filho, filha de ex-combatente, essa questão de se é a remuneração de segundo sargento, se é de segundo tenente, isso tudo está sendo explanado por mim nesse curso online no site, na plataforma da Hotmart. Como vocês estão vendo na tela, o valor desse curso online, você pagará apenas uma única parcela de R$ 77,00 e você vai ter direito durante um ano a assistir todos os módulos desse curso online. E com absoluta certeza, seja você leigo ou seja você da área jurídica, nesse curso online você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E se, por exemplo, você que está me assistindo é filha de ex-combatente, vamos dizer que seu pai faleceu em 1972, no nosso curso você vai saber se você tem direito ou não à pensão. Se seu pai faleceu em 1989, você também vai saber se você tem ou não direito. Se seu pai faleceu após 1990, em virtude da Lei 8059 de 90, você também vai saber no nosso curso online se você tem ou não direito à pensão deixada pelo seu pai, ex-combatente. É um curso muito dinâmico, é um curso muito profundo no aspecto jurídico. Para vocês terem uma ideia, no primeiro módulo, no segundo módulo, eu tive que começar a discutir a Constituição Federal de 1946. Eu comecei lá em 46 até chegar em 2001 com a MP 2215-10 e ainda tem a Lei 13954 de 2019 que eu terei necessariamente que falar sobre ela durante esse curso online no site da Hotmart. Então, se você quer se aprofundar, eu sugiro que você adquira esse curso no site da Hotmart, ratificando, ele é apenas R$ 77,00. E o conhecimento jurídico que você vai adquirir pagando apenas R$ 77,00, uma única parcela para ter acesso aos módulos durante um ano, é um valor muito, mas muito baixo para o nível técnico jurídico contido nesse curso online sobre a pensão especial de ex-combatente. Da mesma forma, é o curso online sobre a reforma militar do Militar das Forças Armadas. São 10 módulos, é um curso maior, mais extenso, porém, como ele foi um curso inicial no nosso canal do Direito Militar, é o nosso primeiro curso online, ele, desde o início, está com valor promocional e ele vai permanecer por algum tempo ainda promocional. Por enquanto, por R$ 47,00, e vocês estão vendo na tela agora a capa dele, por R$ 47,77, você vai poder, durante um ano, ter acesso a esses 10 módulos e no decorrer dos meses eu poderei incluir mais algum módulo, assim como no caso do curso Pensão Especial de Ex-Combatente, quando eu terminar os 7 módulos, no decorrer dos meses, dos anos, eu poderei incluir mais algum módulo se houver alguma alteração na legislação, alguma alteração na jurisprudência que faça com que seja necessário eu fazer o quê? Uma atualização tanto do curso online sobre reforma militar quanto do curso online sobre pensão de ex-combatente. Então, é um valor simbólico também, R$ 47,77, uma parcela única durante o prazo de um ano. Então, é muito importante que você adquira esses cursos. Eu peço desde agora que, se você ainda não está inscrito no canal Direito Militar, que você se inscreva no canal e que, se você já está inscrito
ou vai se inscrever agora, que você clique no sino. É muito importante que você clique no sino para que o YouTube lhe avise sobre todos os vídeos, todas as lives e todos os shorts que eu publicar aqui no canal do Direito Militar, que com isso você não vai perder nenhum assunto interessante sobre o direito militar, esclarecendo, inclusive, que existe a nossa live, nós temos, o canal Direito Militar tem uma live semanal, que é a live das quartas-feiras, que começa às 19 horas. Porém, vez ou outra, é necessário fazer uma live especial, como foi o caso da live sobre a ação direta de inconstitucionalidade 7064, que trata da PEC do calote dos precatórios. Eu fiz uma live especial. Então, para que você seja avisado pelo YouTube quando eu fizer umas lives especiais, é necessário que você clique no sino, pois assim você não vai perder nada de interessante, de relevante do canal do Direito Militar. E eu peço também que, se você gostar do vídeo de hoje, dê o seu like, isso é muito importante para que eu possa saber que você está gostando do assunto que eu estou ministrando, que eu estou ensinando, as informações jurídicas que eu estou passando para você no dia de hoje. Por isso que é importante o seu like, como diz o seu joinha. E eu peço também que você divulgue o canal do Direito Militar nos quartéis, na família militar, na sociedade militar, divulgue nos seus grupos de WhatsApp que contenham militares e civis interessados no direito militar, principalmente filhas de ex-combatentes, filhos, filhas, netos de militares das Forças Armadas, pois eles poderão absorver conhecimentos jurídicos através do canal do Direito Militar e que eles não vão poder conseguir em lugar nenhum, da forma como é passada por mim, de uma forma muito objetiva, muito técnica, muito jurídica, com altíssima relevância. E, obviamente, eu peço também que você compartilhe o vídeo de hoje, compartilhe o link desse vídeo, compartilhe o link do canal Direito Militar para, nos seus grupos, ou melhor, grupos de WhatsApp eu já falei, mas que você compartilhe nas suas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. E eu peço também, caso você tenha interesse, que você seja assinante membro do canal Direito Militar. Você vai ter que pagar apenas R$ 7,99 por mês e você vai ter acesso a muito material, a muitos vídeos exclusivos para assinantes membros do canal do Direito Militar. Então vamos agora ao estudo que eu farei relacionado ao vídeo de hoje, que é o tema 32. Como vocês viram na capa desse vídeo, o objetivo deste vídeo é explicar, é mostrar para vocês, com base na legislação, com base na jurisprudência, para respondermos a seguinte indagação: o ex-combatente, ele, com a edição da medida provisória 2215-10 de 2001, ele tinha ou não o direito de contribuir com 1,5% a título de contribuição para a pensão militar, para que os seus beneficiários da pensão militar pudessem usufruir da lei 3, dos direitos previstos na Lei 3765 de 60, sem as alterações efetivadas pela MP 2215-10 de 2001. O famoso 1,5%. O famoso 1,5% que pode fazer com que você, filha de militar ou filha de ex-combatente, você possa ter ou não o direito de receber a pensão do instituidor que foi o seu pai ex-combatente. Então, o vídeo de hoje é muito importante e no vídeo de hoje eu vou me restringir à questão do 1,5%. Principalmente porque nesta semana e na semana passada eu recebi o WhatsApp de duas filhas de ex-combatente
com justamente essa dúvida de 1,5%. E as duas me disseram: doutor, o meu pai ex-combatente, no contra-cheque dele, ele pagava 1,5%. E no vídeo de hoje, eu vou informar para vocês de uma forma jurídica, técnica, se está correto ou não o ex-combatente que foi beneficiado pelo artigo 21 da medida provisória 2215-10 de 2001 ter o direito de pagar, contribuir ou não com 1,5% a título de contribuição para a pensão militar, com o objetivo de beneficiar os seus beneficiários da pensão. Então, é um tema muito interessante e é por isso que eu ratifico. É importante que você divulgue o vídeo de hoje para todas as pessoas que tenham algum interesse nessa questão do 1,5% de ex-combatente, para que vocês saibam se é devido ou não, ou se a Força Armada é que cometeu erro, cometeu equívoco ao começar a descontar 1,5% para aqueles ex-combatentes militares que decidiram se beneficiar, ou melhor, que decidiram não, que foram beneficiados pelo artigo 21 da medida provisória 2215-10 de 2001, que a gente vai falar no decorrer desse vídeo de uma forma muito detalhada, muito objetiva, muito simples, para que você entenda tudo o que eu vou falar. Então vamos agora ao primeiro slide. Então vamos para a leitura do artigo 21 desta MP. O artigo 21 diz o seguinte: ao militar que, em 29 de dezembro de 2000, encontrar-se reformado com fundamento no Decreto-Lei número 8795 de 46 ou na Lei 2579 de 55, fica assegurado o cálculo de seus proventos ao soldo do posto de segundo tenente ou, se mais benéfico, o do posto a que ele fizer jus na inatividade. Quando você lê essa palavra aqui, ao militar, que em 29 de dezembro de 2000 encontrar-se reformado com fundamento nesse decreto de 46 e nessa lei de 55, então você entenda que esse militar aqui é o militar ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. No módulo 02 do nosso curso online, eu expliquei sobre essa questão de diferenciação entre o ex-combatente civil, o ex-combatente militar e o ex-combatente litoral. Eu fiz essas diferenciações porque elas são importantes, inclusive para que, por exemplo, a filha de um ex-combatente, ela saiba se, caso o pai dela não foi beneficiado com nenhuma norma pelo fato dele ter sido ex-combatente, que ela possa saber se o pai teria direito e, por consequência, ela teria direito através de pensão. Vamos repetir? Ao militar que, em 29 de dezembro de 2000, encontrasse reformado o quê? É o militar que foi reformado em relação a esse decreto de 46 e a lei de 55, é o que foi reformado por incapacidade física ou psiquiátrica, por exemplo. Não é o reformado por idade, pessoal, é o reformado por incapacidade. E daqui a pouco eu vou mostrar rapidamente para vocês um trecho desse decreto-lei e dessa lei que vocês vão verificar o que significa esse reformado. Continuando, fica assegurado o cálculo de seus proventos referentes ao soldo do posto de segundo tenente, ou, se mais benéfico, o do posto a que ele faz jus na inatividade. Um exemplo clássico, inclusive, foi um exemplo que eu forneci no módulo 2 do curso online da Hotmart, é o caso do soldado que, na Segunda Guerra Mundial, ele já era militar,
Ele foi para o teatro de operações, retornou, mas ele continuou no serviço militar, ele seguiu carreira, e que ele acabou, por exemplo, um ferimento que ele acabou sendo submetido na Segunda Guerra, ele acabou incapacitado e ele foi reformado. E com base no Decreto-Lei 46, ou a depender do caso, na Lei 2579, esse soldado, pelo fato dele ter ficado incapacitado por uma consequência da Segunda Guerra, ele foi reformado não com os proventos de soldado, mas de terceiro sargento. Foi um benefício trazido por essas normas, uma de 46 e uma de 55. Elas não são idênticas, obviamente, eu vou mostrar para vocês. Mas as duas tratam dessa questão de incapacidade, por doença ou ferimento, tudo relacionado à Segunda Guerra Mundial. Então, esse soldado que obteve, por exemplo, esse benefício terceiro sargento, quando chegou o segundo do artigo 53 do ADCT, a Constituição Federal de 88 permitiu que o ex-combatente passasse a receber o soldo com base no soldo de segundo tenente. E 2 anos depois da Constituição de 88, veio a Lei 8059 de 90, que manteve o valor de segundo tenente. E em 2001, a medida provisória 2215-10/2001, houve mais benefício para esse ex-combatente, que é o que nós vamos tratar hoje, que é o artigo 21, onde permitiu que ele passasse a receber o soldo de segundo tenente. Mas é óbvio, se já recebia segundo tenente, vai ficar segundo tenente. Agora, se, por exemplo, ele recebia proventos de major, é claro que não vai receber de segundo tenente, não vai abaixar. É por isso que tem essa parte aqui final, ou se mais benéfico, o do posto a que ele faz jus na inatividade. O que nos importa nesse artigo 21 é saber qual a legislação que vai se aplicar a esse militar ex-combatente que foi beneficiado com o artigo 21 em relação à legislação que vai beneficiar os beneficiários da pensão, como, por exemplo, a filha do ex-combatente, para saber a questão do 1,5%, se é devido ou não. Eu já tenho vídeo no YouTube onde eu falo dessa questão do 1,5%, que vai influenciar e muito para se saber se, por exemplo, a filha de um militar das Forças Armadas, maior, capaz, trabalhando com a sua remuneração, se ela vai ter ou não direito à pensão militar quando seu pai falecer, ou se ele for casado, quando a viúva falecer. Lembrando que a legislação referente à pensão do militar das Forças Armadas, ela é diferente da pensão especial do ex-combatente. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, em algumas lives, e eu me aprofundo muito juridicamente no curso online. O artigo 31 diz o seguinte: fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% das parcelas constantes do artigo 10 desta medida provisória, a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3765 de 1960 até 29 de dezembro de 2000. Parágrafo 1º. Poderá ocorrer a renúncia em caráter irrevogável ao disposto no caput, que deverá ser expressa até 31 de agosto de 2001. Isso aqui não está mais em vigor, pois foi revogado pela Lei 13954 de 2001. Ou seja, após a Lei 13954 de 2019, foi possível que o militar ele pedisse o cancelamento dessa contribuição de 1,5%.
Mas também não vou adentrar nessa questão. O importante aqui é o artigo 21 e o artigo 31 em relação ao 1,5%. Aí você se pergunta, peraí, mas o que tem a ver o artigo 21 com o artigo 31 que trata do 1,5%? Muito. Porque é na interpretação do artigo 21, principalmente a interpretação em relação à palavra aqui militar, é que chegaremos à conclusão se a Força Armada está correta ou não ao descontar 1,5% do contra-cheque do ex-combatente. Não estou falando da Lei 13.954 de 2019, que fez com que os pensionistas e ex-combatentes começassem a pagar a contribuição para a pensão militar. Não estou falando disso. Tá? Lembrando que nós estamos falando de 2001. Então, no estudo de hoje, vamos esquecer a Lei 13.954 de 2019. Pois eu vou falar de uma situação jurídica que ocorreu com a entrada em vigor da medida provisória de 2001. Certo? Ok, então vamos dar continuidade. Em relação ao artigo 21 e 31, por enquanto, é isso que eu tinha que falar para vocês saberem o porquê do nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje se restringe a 1,5%, mas é óbvio que eu vou falar de algumas coisas, vou lhe passar algumas informações jurídicas que é importante para que você compreenda o que eu vou passar aqui sobre essa questão. E para isso, nós temos que ir para a legislação. Como vocês viram nesse slide 01, o artigo 21, ele citou o quê? O Decreto-Lei 8795 de 46 e a Lei 2579 de 55. Então, vamos inicialmente para 8795 de 46. Está aqui. Essa lei, esse Decreto-Lei de 46 foi a primeira norma jurídica que trouxe benefício para determinada pessoa que participou da Segunda Guerra Mundial. Regula as vantagens a quem tem direito os militares. Isso é importante. Militares da FEB incapacitados fisicamente. FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi um agrupamento composto por membros do Exército e da Aeronáutica. A FEB foi isso e está explicado no nosso curso online. O importante é vocês saberem que esse decreto aqui, ele deu benefícios, vantagens a quem já era militar. Ou seja, militar que foi para a guerra, voltou e continuou seguindo a carreira militar. E aqui diz o seguinte, artigo 1º, este decreto-lei regula as vantagens a que ficam com direitos militares, inclusive os convocados, incapacitados fisicamente para o serviço militar em consequência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas quando participavam da Força Expedicionária Brasileira destacada em 44 e 45 no Teatro de Operações da Itália. Artigo 2º. Os que hajam sido incapacitados em consequência de ferimentos verificados ou moléstias adquiridas na zona de combate, quando em cumprimento de missão ou desempenho de serviço, ou em qualquer situação de ferimentos decorrentes de ação inimiga, são promovidos ao posto imediato ao que tinham quando foram feridos ou adquiriram a moléstia, aplicado o disposto no artigo 10 e reformado com os vencimentos do posto ou graduação da hierarquia normal subsequente ao da promoção. Então, vocês verificam aqui que esse decreto-lei ele é específico para militares. Foi o exemplo que eu falei do soldado. Quando a gente vai aqui no artigo 10, para os efeitos expressos deste decreto-lei, serão considerados postos imediatos. Para o soldado, terceiro sargento, que foi o exemplo que eu dei. Para os cabos, segundo sargento. Para os sargentos em geral, aspirante oficial. E para os aspirantes e subtenentes, segundo tenente. Agora vamos à lei que é mencionada lá no artigo 21 da MP, que é essa aqui, ó, 2579 de 55.
E ela diz o seguinte: inicialmente, o assunto dessa lei é o seguinte: concede amparo aos ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira, julgados inválidos ou incapazes definitivamente do serviço militar. E no artigo 1º existe um detalhe. Artigo 1º, os militares, convocados ou não, tenham servido no Teatro de Operações da Itália, no período de 44 a 45, em qualquer tempo julgados inválidos ou incapazes, mesmo depois de transferidos para a reserva, reformados, aposentados ou licenciados do serviço militar. Isso é interessante. Obviamente, muitos militares foram para a guerra, voltaram da guerra e passaram algum tempo ainda na carreira militar e depois foram licenciados e voltaram à condição de civil. Mas essa lei 2579/55, ela beneficiou também esses ex-militares, como vocês percebem aqui, ó, licenciados do serviço militar por sofrerem de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra e paralisia, serão considerados, quando verificada a enfermidade pela Junta Militar de Saúde, como se em serviço ativo estivessem. Porque o licenciado, ele não era mais de serviço ativo, mas essa lei trouxe esse benefício para ele, embora ele sendo civil. Então, por isso é informado aqui, como se em serviço ativo estivessem, e reformados ou aposentados, com as vantagens da Lei 288, do artigo 10 do Decreto 8795, artigo 303 da 1316 de 51, com a interpretação do decreto tal e com direito à etapa de asilado nas condições previstas na Lei 13.1651. Também não vou falar sobre asilado, tá? Sobre essa questão de etapa de asilado, também não vou falar. O importante aqui é que vocês saibam que essa lei, ela foi um benefício para quem era militar durante a Segunda Guerra Mundial. Então vamos agora voltar ao slide 1. Artigo militar. Lembra que eu falei que essa palavra aqui, militar, você tem que ler ela da seguinte forma: ex-combatente militar. Vocês lembram que eu falei? Por quê? Porque esse artigo 21, ele é específico para o militar ex-combatente, que foi amparado pelo Decreto-Lei 8795 e a Lei 2579. Se o militar ex-combatente foi para a guerra, voltou, ele não obteve nenhum benefício, nem com esse Decreto-Lei e nem com essa lei, obviamente o artigo 21 não vai se aplicar a ele. Isso é óbvio. Ou seja, o soldado, dando exemplo, foi para a Segunda Guerra, lutou bravamente, voltou, continuou a carreira militar, não teve ferimento, não teve problema nenhum físico, não foi reformado, nada, e seguiu carreira. Vamos supor que esse soldado, ele foi reformado, vamos dizer que ele foi reformado, não, que esse soldado terminou o tempo dele como soldado, grosseiramente falando, apenas para fins didáticos, e ele não recebeu nenhum benefício dele e, por consequência, ele também não pôde utilizar os benefícios do artigo 21 da SMP. Ele vai ser beneficiado com posto de segundo tenente com base no artigo 21? Obviamente não. Então, esse artigo 21 é específico para o ex-combatente militar que foi beneficiado por esse decreto-lei ou por essa lei aqui de 55. É só para eles. Então, isso é importante que fique já consignado, para não ter dúvida nenhuma. Então, já que vocês sabem que esse militar aqui, ele é o ex-combatente militar, vamos voltar para a legislação. A lei agora 4242 de 63, que eu falei anteriormente, que ela trouxe o benefício para ex-combatente. Só que essa lei 4242, ela veio trazer benefícios para o ex-combatente exclusivamente no artigo 30, que está aqui, que eu vou mostrar para vocês.
é concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a de seus herdeiros, pensão igual estipulado no artigo 26 da Lei 3765 de 60. Aí quando você vai lá no artigo 26, você vê que o valor dessa pensão é de segundo sargento. Essa Lei 4242, ela foi feita para civis, obviamente, pois ela é muito clara que o ex-combatente ele não pode receber nada dos cofres públicos. Se ele era militar, ele recebia. Então essa lei aqui, ela veio mais para os civis. E essa é a primeira lei criada com um benefício, que é um benefício assistencial, embora esteja escrito pensão, a natureza jurídica é de benefício assistencial, da mesma forma, o benefício assistencial que o INSS concede para pessoas com deficiência física, os deficientes físicos, e para os maiores de 65 anos que não têm como sobreviver, que a renda da família é um valor tal. Isso tudo está na lei da Previdência Social, que eu também não vou entrar. Eu quero apenas que vocês entendam que a Lei 4242 de 63, quando fala em pensão no seu artigo 30 para o ex-combatente ou para os beneficiários herdeiros, a natureza jurídica é de assistência, é de benefício assistencial e não de benefício previdenciário, que é o caso do militar das Forças Armadas que vai para a reserva remunerada ou vai reformado por motivo, por exemplo, de invalidez. Seguidamente, a 4242, a norma que veio de importância foi a Constituição de 88, o inciso 2º do artigo 53, que prevê que... Onde está aqui? Que prevê que o ex-combatente, nas condições previstas aqui, combatente da Segunda Guerra Mundial, ele tinha direito a receber o quê? A pensão especial de segundo tenente das Forças Armadas. E aqui também vem a questão, no inciso 3º, da viúva, da companheira e dos dependentes, ou seja, dos seus beneficiários. Eu também não vou entrar nessa questão de conceituação de quem é beneficiário ou não da pensão de ex-combatente. Isso tudo está sendo ensinado dentro dos módulos do curso online sobre pensão especial de ex-combatente no site, na plataforma da Hotmart. Quero apenas que vocês vejam que foi a Constituição de 88 que fez com que o ex-combatente pudesse passar a receber a pensão especial calculada no soldo de segundo tenente. Posteriormente, veio a Lei 8059 de 90, que dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes. Dependentes aqui, leia-se beneficiários dessa pensão especial. E aqui foi mantido o soldo de segundo tenente, e aqui teve um novo rol de beneficiários. Aqui está escrito dependentes, mas leia-se beneficiários para fins de pensão especial de ex-combatente, que são beneficiários diferentes dos beneficiários amparados pela Lei 4242 de 63. E também diferente dos amparados pelo inciso 3º do artigo 53 do ADCT da Constituição Federal de 88. Vocês estão vendo como a legislação é muito complexa, muito complicada? E pior, a Lei 4242, lá de 63, é necessário utilizar alguns artigos da Lei 3765, de 60, para poder complementá-lo, para ele poder ser aplicável. É bem complexa essa legislação. Mas não se preocupe que no curso online da Hotmart está sendo tudo muito bem explicado, com exemplos práticos, hipotéticos, com jurisprudência, com doutrina. Então, o curso é muito bom para você se aprofundar. Depois dessa lei de 90, aí veio o quê? A medida provisória que nós acabamos de falar, onde somente o artigo 21
se refere a ex-combatente. Só. Lembrando, quando você for ler militar aqui, leia-se ex-combatente militar, certo? Então, nós nos deparamos com o artigo 21 em 2001. E aí vem aquela questão. Espera aí. Se o ex-combatente militar, a medida provisória de 2001, deu esse benefício para ele, isso quer dizer que ele também foi beneficiado com o artigo 31, que trata do 1,5%? Para responder ao tema 32 de hoje, basta respondermos essa pergunta. Ou seja, é correto ou incorreto que a Força Armada desconte 1,5% do ex-combatente militar que está amparado, que foi beneficiado pelo artigo 21? Nós vamos agora responder essa indagação. E aí, pessoal, estão gostando do vídeo de hoje? Estão gostando? Dê o seu like, isso é importante para o canal Direito Militar. Inscreva-se no canal, clique no sino e divulgue o canal do Direito Militar nos quartéis, divulguem nas suas redes sociais, divulguem nos grupos de WhatsApp, divulguem o vídeo de hoje para todas as pessoas que você acredita que possam ter interesse sobre o assunto jurídico que está sendo ministrado por mim hoje no canal do Direito Militar. Aproveitando, antes de entrarmos agora na segunda parte, para podermos encontrar juridicamente a resposta ao tema de hoje, se é devido ou não, se é para pagar ou não, se é para contribuir ou não com 0,5% quem era ex-combatente militar em 2001, eu vou mostrar para vocês quais são os assuntos que estão disponibilizados no módulo 01 e no módulo 02 do curso online da Hotmart, que já estão disponíveis para vocês poderem assistir, quem quiser comprar o curso. O módulo 1 é a aula inaugural, que teve por objetivo demonstrar a complexidade da pensão especial de ex-combatente e passar conceitos básicos sobre a aplicabilidade da legislação de acordo com a data do óbito do ex-combatente, com a exceção prevista no artigo 17 da Lei 8059 de 90, e demonstrar se os herdeiros beneficiários da pensão especial de ex-combatente, falecido antes da Constituição Federal de 88, possuem o direito a receber pensão de segundo sargento ou de segundo tenente. O módulo 2 trata do histórico da legislação sobre o ex-combatente do período de 46 até 2001 e faz a distinção entre ex-combatente civil, ex-combatente militar e também sobre ex-combatente FEB, Força Expedicionária Brasileira, e ex-combatente litoral, demonstrando inclusive qual foi a primeira norma legal que criou a pensão especial para ex-combatente e para os seus beneficiários herdeiros, e quais os valores, segundo sargento ou segundo tenente, da pensão especial prevista na Lei 4242/63, no artigo 53, inciso 2 do ADCT da Constituição de 88 e na Lei 8059 de 90, e também da possibilidade, salvo algumas exceções, da acumulação de proventos de inatividade militar, reserva remunerada ou reforma, do ex-combatente militar que continuou na carreira militar após o final da Segunda Guerra Mundial, com a pensão especial de ex-combatente prevista no inciso 2º do artigo 53 do ADCT da Constituição Federal de 88, o que, ressalte-se, beneficiaria seus beneficiários herdeiros da pensão especial com essa acumulação. É isso mesmo. A depender da situação jurídica do ex-combatente militar, que continuou carreira militar, que está na reserva remunerada ou foi reformado por incapacidade, por exemplo, a depender da situação jurídica dele, a depender do caso concreto dele, é possível acumular com a pensão especial prevista lá na Constituição, calculada com base no posto de segundo tenente. Então, nesse módulo 2, eu explico como isso é possível. Então, talvez você que já é beneficiária de ex-combatente, pode ser
que o seu pai, ex-combatente militar, possa ter o direito, ou melhor, tinha o direito a acumular, mas não acumulou, mas você, como beneficiária, você pode sim reivindicar essa pensão, seja perante a Força Armada, mas provavelmente ela vai negar, aí você vai ter que ir para o Poder Judiciário. O módulo 3 ainda não está pronto, do nosso curso online, mas o módulo 3 ele vai ser um estudo direcionado ao artigo 30 da Lei 4242 de 63, que obviamente eu vou ter que analisar alguns artigos da Lei 3765 de 60 para poder interpretar essa pensão desse ex-combatente e também a questão dos beneficiários. Por exemplo, filhas desse ex-combatente. Então, é um estudo, nesse módulo 3, eu vou explicar, dentre outros assuntos, quem são os beneficiários herdeiros para fins de aplicabilidade do artigo 30 da Lei 4242/63, quando o ex-combatente vier a falecer. O módulo 4 ainda não está disponível. Ele é um estudo direcionado ao artigo 53, inciso 2º, do ADCT da Constituição de 88, que trata, como eu mostrei para vocês, da primeira norma que fez com que a pensão de ex-combatente ou para os seus beneficiários, fosse de segundo tenente. Então, nesse módulo 4, eu vou falar de uma maneira bem explicativa sobre essa questão e vou apontar quem são os beneficiários. Se a filha capaz é, se a filha incapaz não é, se a filha maior de idade é, se entra neto, se entra irmã, filhos, que situações vão se enquadrar. No módulo 5, eu já falo sobre a Lei 8059 de 90, que é a última que trata da pensão especial de ex-combatente e que manteve o soldo de segundo tenente. E aqui houve o quê? Alteração na questão dos beneficiários. Então é muito importante também que você tenha acesso ao módulo 5. Inclusive, tem aquela questão que nessa Lei 8059 de 90, por exemplo, se o beneficiário contrair matrimônio, vai perder a pensão especial. Então é muito interessante esse módulo 5. O módulo 6 também não está disponível ainda. Será um estudo sobre a possibilidade ou não de acumulação da pensão de ex-combatente com outros rendimentos dos cofres públicos. E o módulo 7, que vai ser o último, é um estudo sobre o artigo 21 da MP 2215-10/2001, que beneficiou esse combatente e seus beneficiários, herdeiros, beneficiários da pensão. Vai ser um estudo muito mais aprofundado do que eu estou fazendo agora em relação ao 21. Lembrando que o tema de hoje não tem por objetivo o artigo 21. Tem por objetivo o artigo 31, que trata do 1,5%, mas necessariamente eu tenho que falar sobre o 21. Mas será no módulo 7 do nosso curso online, onde eu realmente vou adentrar em profundidade no aspecto jurídico em relação ao artigo 21. Então, como vocês percebem, é um curso online que vai ter muito, mas muito material e já tem 2 módulos disponíveis com muita informação jurídica. Então, novamente, eu sugiro, caso você tenha interesse em adquirir mais conhecimentos sobre essa questão da legislação, da doutrina, da jurisprudência sobre esse combatente, eu sugiro que você adquira o nosso curso online sobre pensão de ex-combatente. Vamos agora a um slide que eu elaborei para que nós possamos refletir juridicamente sobre essa questão do 1,5% para ex-combatente, para que a gente possa concluir juridicamente, não por achismo, aqui não tem achismo, para que possamos concluir juridicamente, com base na legislação, com base na jurisprudência, se é correto ou não a Força Armada ter começado a descontar 1,5% do ex-combatente lá no ano de 2001,
com base no artigo 21 da MP 2215-10. Então, vamos para esse slide. Bom, o tema que eu coloquei aqui, o título, reflexões jurídicas. Porque o que eu vou fazer com vocês aqui é uma reflexão jurídica para encontrarmos a resposta desses 1,5%. Primeira pergunta. São 4 perguntas, são 4 reflexões. Primeira pergunta. O ex-combatente militar beneficiado pelo Decreto-Lei 8795 de 46 e pela Lei 2579 de 55 está amparado pelo regime jurídico do militar das Forças Armadas ou pelo regime jurídico especial do ex-combatente. Antes, vamos ver essas palavras que eu coloquei aqui em verde. O regime jurídico que eu me refiro, em resumo, são as normas, as regras, os direitos, deveres, etc., relacionados ao ex-combatente ou ao militar das Forças Armadas. São legislações distintas, como eu já falei para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, essa primeira pergunta é justamente para se saber se o ex-combatente militar que foi beneficiado pelo decreto-lei ou pela lei que é citada aqui no artigo 21, que vocês estão vendo, para saber se esse ex-combatente militar, se ele está amparado pelo regime jurídico do militar das Forças Armadas, ou se ele tem um regime jurídico especial, qual seria o regime jurídico especial do ex-combatente. A resposta é o seguinte: esse ex-combatente militar que foi beneficiado por esse decreto-lei, por essa lei de 55, ele está submetido, ele está amparado pelo regime jurídico especial do ex-combatente militar. Isso é muito óbvio. Como vocês viram que eu mostrei lá atrás na legislação, o Decreto-Lei 8795 de 46 e a Lei 2579 de 55, elas são normas que foram direcionadas para os militares que participaram da Segunda Guerra Mundial. E pelo fato deles terem participado da Segunda Guerra Mundial, eles obtiveram o quê? Benefícios. Obtiveram benefícios pelo simples fato de terem ido para o teatro de operações na Itália, para a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, existem os requisitos previstos em lei, que é a questão da incapacidade ou aquela questão da doença. Se ele foi para a guerra e voltou e ficou incapacitado, por exemplo, por neoplasia maligna, como vocês observaram quando eu falei sobre essas leis anteriormente. Então, a resposta é, ratifico, pelo regime jurídico especial do ex-combatente militar. Então, a MP 2215-10/2001, que beneficiou esse ex-combatente militar, fez com que ele alterasse o seu regime jurídico, e a gente vai ver agora. Até a edição da MP 2215-10/2001, esse ex-combatente militar, ele estava amparado pelo regime jurídico relacionado a ex-combatente, que isso fique muito bem claro, pois é importante para a gente chegar à nossa conclusão do 0,5%. Vamos então à pergunta número 2, a reflexão. Quando a MP 2215-10/2001 definiu a data de 20 de dezembro de 2000, vamos voltar? Artigo 21. Ao militar que em 29 de dezembro de 2000, é essa data que eu estou mencionando lá. Vamos voltar? Repetindo, quando a MP definiu a data 20 de dezembro de 2000, o ex-combatente militar beneficiado pelo decreto de 46 ou pela lei de 55, ele estava amparado pelo regime jurídico do militar das Forças Armadas?
A resposta não, obviamente, haja vista a resposta à pergunta número 1. O ex-combatente militar, retornando, perdão, a pergunta número 1. O ex-combatente militar beneficiado por essas leis, ele era considerado o quê? Um ex-combatente. Somente com a medida provisória é que houve uma mudança em relação a essa natureza jurídica, vamos dizer assim. E foi pelo seguinte, que está aqui na resposta à reflexão número 3. Quando é que o ex-combatente militar, beneficiado pelo Decreto-Lei de 46 e pela Lei de 55, mudou do regime jurídico especial do ex-combatente militar, que a princípio é a Lei 424263, artigo 53 do ADCT da Constituição de 88, ou Lei 8059 de 90, para o regime jurídico do militar das Forças Armadas, que é, a princípio, a Lei 6880 de 1980 e a Lei 3765 de 60. Então, essa é a reflexão da terceira pergunta. A resposta é após o início da vigência do artigo 21 da MP 2215-10/2001. Ou seja, ex-combatente militar, até a edição da medida provisória de 2001, caso ele tenha sido beneficiado com o Decreto-Lei de 46 e com a Lei de 55, ele estava amparado pelo regime jurídico relacionado a ex-combatente. Porém, a partir do momento que entrou em vigor a medida provisória de 2001, entrando em vigor, consequentemente, o artigo 21, esse ex-combatente militar, beneficiado por essas duas normas, Decreto-Lei e a Lei de 55, ele mudou de regime jurídico. Ele passou do regime jurídico de ex-combatente para o regime jurídico de militar das Forças Armadas. Houve uma mudança de regime jurídico por causa do artigo 21. Isso é importante que você compreenda. Vamos agora ao questionamento número 4. O ex-combatente militar beneficiado pelo Decreto de 46 ou pela Lei de 55 foi incluído no texto do artigo 31 da MP de 2001? Vamos lá? Aqui está o artigo 31. Fica asseguradas ao atuar militar, mediante contribuição específica de 1,5% das parcelas constantes do artigo 10 desta MP, a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3765 de 2000. Parágrafo 1º trata de renúncia. Parágrafo 2º, renúncia, sendo que o primeiro já foi revogado. Você que está lendo comigo, me diga, o artigo 31 incluiu, citou, mencionou o ex-combatente militar amparado pelo Decreto-Lei de 46 ou pela Lei de 55? Obviamente que não, está muito claro. Vamos voltar então? Resposta ao questionamento número 4. Não. Ao contrário, o caput do artigo 31 deixou explícito que somente os atuais militares, eu coloquei aqui em vermelho em destaque para chamar a atenção de vocês. O artigo 31 deixou explícito que somente os atuais militares, ou seja, aqueles que estavam amparados pelo regime jurídico do militar das Forças Armadas, como, por exemplo, amparados pela Lei 3765 de 60, que obrigava esses militares a contribuir com 7,5% todo mês a título de pensão militar, até antes do início da vigência da MP de 2001, poderiam, se desejassem, contribuir com mais 1,5% além dos 7,5%. Eu já tenho um vídeo sobre essa questão do 1,5%.
Apenas para melhor compreensão, caso alguém tenha alguma dúvida. Essa matéria é complexa, é complicada de entender? É. Eu estou fazendo o possível para explicar da melhor forma possível para você. Mas se você não está entendendo, volte no vídeo. Não entendeu? Volte, porque está tudo muito bem explicado. E é por isso que eu deixei essas reflexões jurídicas todas por escrito. E as respostas, para facilitar que você depois volte e compreenda da melhor forma possível esse assunto. Voltando à resposta à reflexão número 4. Não, ao contrário, o caput do artigo 31 deixou explícito que somente os atuais militares. Esses atuais militares, quando não existia a MP 2001, eles estavam contribuindo com 7,5% a título de contribuição para a pensão militar com base na Lei 3765 de 60. Aí vem a pergunta, os ex-combatentes estavam contribuindo com 7,5% militar, ou melhor, estavam contribuindo com 7,5% a título de contribuição para a pensão militar com base na Lei 3765 de 60? Não. Obviamente, não. Por que não? Porque o ex-combatente não estava amparado pela Lei 3765 de 60 e, por causa disso, ele não fazia contribuição nenhuma a título de contribuição para a pensão militar. E o artigo 31, vamos lá, fica assegurada aos atuais militares mediante contribuição específica de 1,5%. Esses atuais militares, eles já estavam pagando 7,5%. Esse 1,5% aqui foi a mais. Já pagava 7,5% e se ele quisesse manter as regras contidas na Lei 3765 de 60 sem as alterações da MP 2001, bastava que ele contribuísse com mais 1,5%. 7,5% mais 1,5%. Porém, o ex-combatente nunca pagou o 7,5%. Então, por que ele deveria pagar 1,5%? Se o artigo 31 fala dos atuais militares e quando a MP de 2001 entrou em vigor, esses ex-combatentes militares não estavam amparados pelo regime jurídico do militar das Forças Armadas. Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Não faz sentido. No 2001 com a MP, está muito claro que fica assegurada aos atuais militares. E o militar aqui, que era o ex-combatente militar, ele somente passou a adquirir o status de militar das Forças Armadas, alterando o seu regime jurídico, quando veio o quê? O artigo 21. Antes, vamos supor que aqui é a MP 2021. O ex-combatente aqui atrás, ele que estava amparado pelo Decreto-Lei de 46 e pela Lei de 55, ele era considerado ex-combatente. Ele foi militar de carreira, não importa. Ele foi beneficiado com uma dessas leis. Então, ele mudou o status quando ele foi beneficiado com uma dessas leis. Ele passou a ficar submetido ao regime jurídico de ex-combatente. Veio 2001 com a MP, esse mesmo ex-combatente foi beneficiado por ela. Então, ele saiu desse regime jurídico de ex-combatente e passou para o regime jurídico de militar das Forças Armadas. E com isso, por causa do artigo 21, ele passou a ser amparado pela Lei 3765 e, por consequência, os seus beneficiários da pensão militar também passaram a ser submetidos pela Lei 3765 de 60. Vocês compreenderam o antes e o depois por causa da MP, do artigo 21? Foi isso que aconteceu. Porém, quando a MP vem no artigo 31 e fala atuais militares, são aqueles que daqui para trás eram militares, de fato, e não ex-combatentes. E é por isso que o ex-combatente
beneficiado com o artigo 21, com a MP, daqui para frente não era devida a contribuição por ele dos 1,5%, pois ele, pelo artigo 31, ele não era considerado o quê? Atual militar. Compreenderam? Deu para entender? É essa a resposta, mas eu peço que vocês não terminem ainda, porque eu ainda vou para a ementa do TRF3, onde na ementa na apelação civil tem muita informação interessante complementar ao que eu estou falando aqui para vocês nessas reflexões. Vamos voltar ao slide 2. Aqui eu trago a conclusão dessas 4 reflexões jurídicas, 4 perguntas, 4 respostas, altamente técnicas, mas que eu fiz de um modo para você entender de forma fácil. Eu chego à seguinte conclusão. É por isso que é ilegal o desconto de 1,5% do ex-combatente militar beneficiado com o artigo 21 da MP de 2001. E é por isso que os seus beneficiários da pensão militar, como você que é filha de ex-combatente, amparado pelo artigo 21 dessa MP, repetindo, e é por isso que os seus beneficiários da pensão militar estão amparados pela Lei 3765 de 60. Isso é verdade. Com as modificações realizadas pela MP de 2001 e pela Lei 13954 de 2019. Ponto. Importante destacar que o ex-combatente militar beneficiado pelo decreto de 46 ou pela lei de 55 não contribuía com 7,5% a título de pensão militar, como eu acabei de provar para vocês pouco atrás. Então, essa conclusão ela é mais do que suficiente para que você que está me assistindo entenda que é absolutamente ilegal a Força Armada ter, a partir da MP 2001, quando o ex-combatente militar, beneficiado pelo decreto-lei ou por essa lei, por causa do artigo 21, começaram a receber, com base no soldo de segundo tenente, que eles não estavam obrigados a contribuir com 1,5% a título de contribuição militar. E é por isso que, na conclusão, eu digo que os beneficiários desse ex-combatente amparado pelo artigo 21 dessa MP, pelo fato de que ele não poderia contribuir com 1,5%, que esses beneficiários da pensão militar da Lei 3765 são os beneficiários inseridos no artigo 7º da Lei 3765 de 60, com as alterações efetivadas pela MP 2215-10/2001, onde, por causa dessa MP, a filha tem que ser ou inválida, independente da idade, para receber essa pensão, ou tem que ser menor de 21 anos, ou tem que ser o quê? Universitária até os 24. Fora isso, ela não tem direito à pensão. É por causa disso. A questão é que quando o Exército, Marinha ou Aeronáutica, ela obrigou o ex-combatente militar amparado pelo artigo 21 a descontar 1,5%, a Força Armada causou uma confusão danada para todos os beneficiários da pensão militar desse ex-combatente militar que, com o artigo 21, mudou de regime e que e que teve a consequência de que seus beneficiários passassem a ser aqueles previstos no artigo 7 da Lei 3765
de 60. Deixa eu ver se eu coloquei essa lei aqui. Aqui está a lei. Deixa eu mostrar para vocês aqui o artigo 7º. Esse artigo 7º aqui que está riscado é o artigo 7º anterior à MP 222, a MP de 2001. Já aqui, essa parte aqui, esse artigo 7º, que continua, inclusive está aqui a MP, aqui constam os beneficiários de acordo com as alterações efetivadas pela MP. E quando você vai aqui em filho, onde está aqui? Quem é o beneficiário, se for filho, com base na Lei 3765 de 60, com as alterações efetivadas pela MP? Filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, se estudantes universitários ou se inválidos, enquanto durar a invalidez. Só que o artigo 7º, sem as alterações efetivadas pela 2001, já é diferente. Está aqui, ó. O beneficiário era aos filhos de qualquer condição, filhos, filhas e filhos, masculino e feminino, exclusive, exceto os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos. Ou seja, aqui é a questão da filha, da pensão vitalícia para a filha. Não importa se a filha está inválida ou não importa se ela tem 40 anos ou 10 anos, não importa se ela tem remuneração ou não, ela tem direito. Nós já temos um vídeo aqui sobre essa questão. Da Lei 3765 originária, da Lei 3765 com 1,5% por cada MP e da Lei 3765 sem 1,5%. E também a Lei 3765, as alterações efetivadas pela Lei do Mal 13954 de 2019. É bem complicado. Essa questão de pensão militar, pensão especial de combatente é mais complicado ainda. Mas não se preocupem, pois o nosso terceiro curso online no site da Hotmart será sobre pensão militar nas Forças Armadas, onde eu vou pegar essa Lei 3765 e vou interpretar ela toda para vocês. Vou dar tudo de mãos beijadas para vocês, mas lá no curso, no vídeo de hoje não farei isso. Em relação ao artigo 7º, era para vocês terem essa noção. Então vamos voltar ao slide número 2, temos essa conclusão. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem e analisem, estudem com muita paciência o que eu escrevi aqui nesse slide número 2 e também o que está escrito aqui na legislação. Com base nesses 2 slides, vocês vão tirar muitas dúvidas. Agora, pessoal, nós vamos partir para o final do vídeo de hoje e eu vou mostrar agora para vocês, como geralmente eu faço, um caso concreto em relação a essa questão do 1,5%. E é um caso recente, ele é um julgamento de abril de 2022, ano passado, e ele é muito interessante e vai ajudar com que vocês compreendam tudo que eu falei até agora, desde o início do nosso vídeo. Eu peço para vocês um pouquinho mais de paciência e aproveitem e dê o like. Aproveitem e inscrevam-se no canal. Aproveitem e compartilhem o link deste vídeo nos seus grupos de WhatsApp e compartilhe nas suas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. E fale nos quartéis, converse com a família militar, converse com a sociedade militar. O canal Direito Militar tem dezenas de vídeos e lives e shorts de altíssimas relevâncias para que você, que é militar ou civil, que tem interesse em assuntos do direito militar, possa aprender muito, mas muito, comigo aqui no canal do Direito Militar. Então, vamos agora para a ementa do TRF3 para a gente poder finalizar o tema 32 do vídeo de hoje e que para você entender
de uma forma muito satisfatória e agora, na prática, com essa decisão do TRF3, certo? Então vamos agora analisar essa ementa. Esta ementa, conforme eu mostrei para vocês, ela é do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sediado em São Paulo, uma apelação cível, primeira turma, com julgamento em abril de 2022. Então vamos agora eu farei alguns apontamentos importantes sobre essa ementa, porque ela é uma ementa grande. Não tem necessidade de eu lê-la toda. Vou pegar só as partes importantes. E o que eu quero, primeiramente, e por causa disso eu coloquei em vermelho, é essa parte aqui. Ilegalidade do desconto de 1,5%. O objetivo de analisar essa ementa está restrito a 1,5% para o ex-combatente militar. Esses X aqui são os dados de nome de envolvidos e por isso eu excluí para manter a privacidade. E nós vamos aqui direto para o item número 5, para que vocês entendam do que se trata esse julgamento nessa apelação cível lá do TRF3. 5. De acordo com os documentos oriundos da administração militar, o genitor das autoras foi reformado na qualidade de ex-combatente da FEB, com fundamento no artigo 2º da Lei 2579 de 55. Lembram? A lei que eu falei para vocês no slide. O CC aqui quer dizer combinado com. Combinado com o artigo 10 do Decreto-Lei 8795 de 46. É aquele decreto que fala do posto imediato, lembram? Que eu citei? Soldado, terceiro sargento, em caso de incapacidade, ex-combatente, obviamente. Na graduação de soldado, com proventos da graduação de terceiro sargento, a contar de 9 de maio de 78. Por determinação judicial exarada nos autos da ação ordinária tal. Ou seja, foi necessário o ex-combatente ir para o judiciário para ele conseguir os benefícios do Decreto-Lei de 46 e da Lei de 55. Posteriormente, como soldado reformado ex-combatente, pleiteou a concessão de pensão especial de que trata o artigo 30 da Lei 4242 de 63. Também falei para vocês. A Lei 4242 de 63 foi a primeira lei que veio trazer a questão do valor e da concessão da pensão para o ex-combatente, que foi de segundo sargento. Combinado com o artigo 53 do ADCT, da Constituição, que foi quando a Constituição veio e aumentou para segundo tenente. O que foi deferido conforme título de pensão especial, passando a receber a pensão militar especial da graduação de segundo tenente. Obviamente aqui fala graduação, mas não é. O correto é da patente de segundo tenente, a contar de 1º de abril de 89. Aí vem o item 6 desta ementa. Ementa é um resumo do acórdão proferido no julgamento pelo colegiado, vários embargadores do TRF3 de São Paulo. Item 6. Em 2008, o instituidor da pensão, quem? O ex-combatente militar, novamente firmou o termo de opção, no qual declarou optar pelos proventos de reforma do posto de segundo tenente do Exército, pela legislação que reestruturou a carreira dos militares a partir de 29 de dezembro de 2000, o que lhe foi deferido no expediente de alteração de proventos a contar de 12 de agosto de 2008, com fundamento no artigo 21 da MP 2215-10/2001, que a gente falou bastante hoje, com o cancelamento dos efeitos financeiros do título de pensão especial de ex-combatente supracitado. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Colocando aqui na minha mão esquerda a MP de 2001, daqui para trás, esse combatente, beneficiado pelo Decreto-Lei de 46 e pela Lei de 55. A partir de 2021, a partir do momento que ele foi enquadrado, optou pelos benefícios do artigo 21, ele mudou de regime jurídico.
deixando de ser ex-combatente para começar a ser o quê? Militar, reformado com os proventos de segundo-tenente. É muito interessante, concordo. É muito complicado, é muito complexo, concordo também. Mas a gente consegue explicar e você entender. Então, o item 5 e o item 6, eles fazem o quê? Um resumo do que aconteceu em relação a esse combatente militar. Qualquer dúvida, você volta. Vamos continuar. Aí vem o item 9 dessa emenda que diz o seguinte: deste modo, ainda que o vínculo original do militar fosse o de ex-combatente, eu falei, ó, MP está aqui, 2001, para trás, ex-combatente, daqui para frente, se for enquadrado no 21, militar. É certo que houve a opção pela alteração de proventos, com fundamento no artigo 21 da MP, passando o autor a receber proventos de reforma do posto de segundo-tenente do Exército, sendo então o instituidor da pensão, quem? O ex-combatente militar, excluído do regime de... Ele estava aqui, ele foi excluído, aqui é a MP de 2001, ele foi excluído desse regime de ex-combatente e passou para esse aqui, de militar das Forças Armadas. Vamos repetir? Deste modo, ainda que um vínculo original do militar fosse o de ex-combatente, é certo que houve a opção pela alteração de proventos, com fundamento no artigo 21 da MP 2001, passando o autor a receber proventos de reforma do posto de segundo-tenente do Exército, sendo então o instituidor da pensão excluído do regime de pensão especial de ex-combatente do artigo 53 do ADCT, por meio da portaria tal de 1º de junho de 2009. Por causa do artigo 21 que a gente tanto já falou. Continua. 11. Quando da publicação da MP de 2001, o instituidor da pensão, o ex-combatente militar, ostentava desde abril de 89 a condição de pensionista especial combatente. Tá? Aqui, ó. Conforme requerimento próprio e título de pensão especial número tal. Para os ex-combatentes, não havia previsão legal de contribuição para recebimento de benefícios, o que somente veio a ser instituída com a Lei 13.954/, de 2009, que eu falei para vocês durante o vídeo, mas também disse que não vou adentrar e não adentrarei nesse tema. Vem o item 12 e diz o seguinte: nesta esteira, como bem argumentou a ré, quem é a ré nesse processo é a União Federal, que representou o Exército, que fez a defesa em nome do Exército. Nessa esteira, como bem argumentou a ré, não seria permitido manter, mediante a contribuição específica de 1,5%, artigo 31 da MP, que nós também falamos bastante hoje, benefícios que sequer eram previstos originalmente para o instituidor da pensão, quando ele era o quê? Ex-combatente, aqui. Tá? Com efeito, a pensão de ex-combatente não se classifica como benefício previdenciário. É o que eu falei antes para vocês. A pensão de ex-combatente, a natureza jurídica dela, lá em 63, com a Lei 4242, 63, era de um benefício assistencial e não um benefício previdenciário, que é dirigido aos militares que estão subordinados à Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Mas sim possui caráter assistencial, é o que eu falei, um benefício assistencial e compensatório para os que participaram da Segunda Guerra Mundial. O caráter assistencial está atrelado à Lei 4242 de 63. Agora, o caráter compensatório, pelo fato de ter ido para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, está previsto no artigo 53, inciso 2º do ADCT da Constituição de 88 e na Lei 8059 de 90. Ali sim tem mais o caráter compensatório e indenizatório, mas a Lei de 4242 de 63, o caráter dela é mais de assistência, de benefício assistencial.
Isso tudo, pessoal, e vai ser e está sendo muito bem explicado no nosso curso online sobre pensão especial de ex-combatente no site da Hotmart. Mais uma vez digo, tem interesse em se aprofundar sobre pensão especial de ex-combatente desde o início, lá em 46, até agora, com a Lei 13.954 de 2019, então adquira o curso por apenas R$ 77,00, parcela única, e você vai ter direito a assistir os módulos durante um ano. Continuando então na ementa ainda, item 13. Daí o acerto da administração militar, ou seja, os desembargadores federais estão dizendo que o Exército agiu corretamente ao negar a pensão para a filha. E vai dizer aqui por quê. 13. Daí o acerto da administração militar em considerar tal ato como nulo. Esse tal ato como nulo é a questão do 1,5%. Pois o EB ele errou ao começar a descontar 1,5% no contra-cheque desse ex-combatente militar beneficiado pelo artigo 21 da MP de 2001. Foi um erro do Exército. Então, o que o Exército fez? Ele anulou esses 1,5%. Daí o acerto da administração em considerar tal ato como nulo, uma vez que o regime jurídico a que pertencia o instituidor da pensão, ex-combatente militar, ao tempo da edição da MP 2001, era completamente distinto. A norma do artigo 31 da referida MP veio estabelecer uma regra de transição para aqueles que já usufruíam dos benefícios da Lei 3765. Quem já usufruía dos benefícios da Lei 3765 de 60 eram os militares das Forças Armadas, amparados pela Lei 6880 de 1980 e amparados também pela Lei 3765 de 60 e, consequentemente, estavam amparados os seus beneficiários da pensão militar pela Lei 3765 de 60. Tanto é, como eu já disse antes, os militares, os atuais militares, quando veio a MP 2001, eles já estavam contribuindo com 7,5%. A MP de 2001 permitiu apenas, caso eles quisessem, que contribuíssem com mais 1,5%. Então é isso que está dizendo aqui os desembargadores. A norma do artigo 31 veio estabelecer uma transição para aqueles que já recebiam e usufruíam dos benefícios da Lei 3765 de 60 ou que iam usufruir posteriormente. O que não era o caso do genitor da autora, que era o quê? Ex-combatente militar, beneficiado por aquelas duas leis. Para os ex-combatentes, inexistia a previsão de descontos a título de contribuição e demais benefícios. Continua o 17. Deste modo, entendo, foi o voto do relator, que é esse aqui, ó, relator desembargador Hélio Nogueira, ele que afirma isso aqui, ó, deste modo entendo. Os outros desembargadores federais, na hora de votar, acompanharam o voto do relator, e por isso essa é a ementa definitiva. 17. Deste modo, entendo que a situação posta nos autos enseja a aplicação da Lei 3765 de 60 na redação dada pela MP de 2001. Assim, que ao tempo da morte do militar, ex-combatente em 2016, não mais era permitido a habilitação à pensão aos filhos maiores, somente ser inválidos. Por quê? Porque o TRF3, nessa apelação civil, entendeu que o Exército agiu corretamente ao anular os 1,5%. Tanto é que o Exército devolveu todos os 1,5% que começou a descontar de forma ilegal desde quando o ex-combatente militar passou a usufruir dos benefícios do artigo 21 da MP de 2001. Foi devolvido tudo. Então, como não era legal esse 1,5%, as autoras não poderiam ser beneficiadas com a pensão especial.
especial não, perdão, não poderiam ser beneficiadas com a pensão militar prevista na Lei 3765 de 60, pois não existe esse negócio de 1,5% para esse combatente militar beneficiado com aquele decreto-lei e com aquela lei de 55, conforme eu expliquei para vocês anteriormente, de uma forma bem vasta, bem detalhada, bem completa. E por isso, essas duas autoras, filhas, perderam a ação judicial. E o item 18 ele é muito interessante por causa disso aqui, e que eu falei lá no início do nosso vídeo. 18. Mantida a sentença de improcedência, ou seja, mantida a sentença que negou os pedidos das filhas deste ex-combatente militar. Foi mantida pelo tribunal, porém, por fundamento diverso. Como eu disse lá no início, o juiz federal, ele negou o pedido para que as filhas do ex-combatente recebessem a pensão com base em determinada lei ou leis. Eu não vou entrar nesse aspecto agora. Já o tribunal, quando ele veio julgar agora, ele manteve a improcedência, negando os pedidos das filhas do ex-combatente militar, porém com outro fundamento, com base em outra legislação. Isso para vocês perceberem o quanto é complexa, o quanto é complicada essa questão da pensão especial de ex-combatente. Então, em relação a esse ementa, é isso que eu queria falar para vocês. Vamos voltar então à tela principal. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu passei para vocês de informação desde o início do nosso vídeo. Sei que em alguns períodos do vídeo eu fui muito repetitivo, mas foi uma repetição intencional para que você possa entender a explicação que eu passei para você. Isso é uma técnica didática, para que você compreenda. Lembrando, o canal do Direito Militar é um canal que ele cria vídeos, cria shorts, cria lives. Quem cria sou eu, obviamente, que crio matérias jurídicas relacionadas ao direito militar com um intenso aprofundamento técnico-jurídico. Nos meus vídeos, como vocês sabem, assim como nas minhas lives, eu não simplesmente começo o vídeo, dou a boa noite para todo mundo, faço a minha publicidade, faço a minha propaganda e digo para vocês, pessoal, o tema de hoje é esse e a resposta é essa, ponto final, boa noite a todos, tchau. Não é assim. No canal Direito Militar isso não existe. Isso existe nas dicas ou nas informações nos shorts, mas não de uma forma completa, pois o short é até 1 minuto. Os shorts que eu estou fazendo, eu comecei a fazer este mês de novembro, os shorts são apenas dicas rápidas, informações rápidas para vocês. Mas o estudo jurídico sobre direito militar é feito nos vídeos, que são vídeos longos, são feitos nas lives, que são lives longas. Pois eu utilizo a legislação, eu utilizo a doutrina quando é necessário, utilizo a jurisprudência, utilizo casos práticos reais e casos práticos hipotéticos. Tudo para que você compreenda de uma forma muito relevante, muito importante, muito detalhada e que você não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. É sim aula. Os meus vídeos e as minhas lives são aulas altamente técnicas, porém altamente objetivas e altamente de fácil compreensão para vocês que estão me assistindo. Com toda absoluta certeza, o canal do Direito Militar
possui vídeos e lives de altíssima relevância jurídica na seara do direito militar. E é por isso que é importante você estar inscrito no canal, é importante dar seu like, é importante falar para os seus colegas do quartel que o canal do Direito Militar existe, passar o link de vídeos para ele, passar link de vídeos e do canal, links de live, links de short, nos grupos de WhatsApp, passar para os seus colegas individualmente no Zap, compartilhar nas redes sociais, principalmente Face e Instagram, pois assim você vai estar ajudando muitas e muitas pessoas e você vai estar o quê? Levando o direito militar para pessoas que podem ter algum direito e não sabem. Mas que a partir do momento que ela, por exemplo, assistir, por exemplo, vamos supor que você que está me assistindo agora, vamos supor que você seja filha de ex-combatente e que você tenha 40 anos de idade, que a sua mãe está viva, está recebendo a pensão do seu pai, ex-combatente militar que já faleceu, seu pai que faleceu, mas que foi beneficiado pelo artigo 21 da MP de 2001, e que você agora vai olhar o contra-cheque dele, quando ele estava vivo, e você vai ver lá 1,5%. Aí você vai olhar, peraí, mas meu pai era ex-combatente militar, amparado pelo decreto-lei que o doutor Jorge falou, amparado pela lei de 55 que o doutor Jorge falou, foi amparado pelo artigo 21 da MP que o doutor Jorge falou, e estão tiraram 1,5% do meu pai. Mas o doutor Jorge está falando e mostrou, explicou, muito bem explicado, certo? Explicou muito bem explicado que o meu pai, esse combatente, na situação que ele estava, no caso concreto dele, não era para pagar 1,5%. E eu sou filho, estou achando que eu vou receber a pensão quando minha mãe falecer. É isso mesmo. O Exército, Marinha Aeronáutica, qualquer força armada que esteja descontando 1,5%, os ex-combatentes militares amparados pelo artigo 21 da MP 2001, está fazendo de forma ilegal. E eu provei para vocês isso com a explicação jurídica que eu dei naquelas 4 indagações reflexivas, 4 perguntas com a conclusão e com base na ementa do TRF3 de 2022 que eu acabei de comentar com vocês. Então, realmente, o canal Direito Militar, ele é um canal que traz muita informação que você não vai conseguir em lugar nenhum. E é por isso que os vídeos ficam longos. Porque eu quero explicar para vocês. É uma aula. Da mesma forma que eu dou aula para os meus alunos do curso de pós-graduação, eu venho fazer vídeos e lives aqui no canal do YouTube com a mesma técnica, com o mesmo objetivo. Mostrar a legislação, a doutrina, a jurisprudência, casos práticos, casos hipotéticos para vocês. Para que vocês saiam dessa live, saiam desse vídeo, não é uma live, é apenas uma questão argumentativa, mas que você saia do vídeo de hoje, você saia do próximo vídeo, ou da próxima live, ou de uma live já gravada, que ao concluir o vídeo, a live, você entenda tudo que eu falei para vocês. E que não restem dúvidas nenhuma. Então, vou finalizar agora o nosso vídeo. Eu agradeço muito a sua paciência de ter me assistido durante todo esse tempo, para que no final eu diga que é ilegal o desconto de 1,5% para o ex-combatente militar amparado pelo artigo 21 da MP 2001. Podia ter falado isso em 5 minutos? Podia. Mas o canal Direito Militar aqui não está para isso. Ele está para dar aulas jurídicas muito bem detalhadas, muito bem explicadas. Agradeço novamente sua participação, a sua paciência. Espero que você se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que você adquira o nosso curso online sobre pensão especial de ex-combatente. Pois se você gostou do vídeo de hoje, onde eu falei muito pouco, pessoal, eu falei muito pouco sobre o mundo que é
o regime jurídico relacionado à pensão especial desse combatente. É um mundo muito, muito complexo. Eu falei apenas de 1,5%. Agora imagine o conteúdo jurídico que você vai se deparar se você adquirir o curso online na Hotmart. Se você adquirir também o curso online sobre reforma militar. Então, aproveitem o vídeo de hoje, aproveitem o curso online caso você adquira. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima live ou no próximo short. Muito obrigado e até a próxima.